gravando. Câmerazinha horrível. Olá pessoal, boa tarde, mais um programa Mário Rica aqui pela sua Rádio Trianon 740, pela 810 de Santos, pelos aplicativos Radionet, pelo site radiotrianon.com.br, pelo Facebook, Instagram e YouTube ao vivo. Gente, estamos aqui mais um dia, obrigado pelo prestígio, obrigado para vocês que estão entrando no Instagram, vocês que estão se inscrevendo pelo YouTube, para o canal Mário Rica. Não esqueça de colocar lá o sininho, que é para você ser avisado das nossas transmissões. Um oferecimento do Depósito Zona Sul, que há mais de 50 anos vem fornecendo material de construção. Retira na hora ou receba em 48 horas. Fica aqui na Avenida Interlagos, 1400, na Zona Sul, aqui na cidade de São Paulo. O Instagram é Depósito Zona Sul. Olha, vale a pena você fazer a sua cotação antes de construir, reformar, comprar pisos, azulejos, fios elétricos, tudo para a sua casa, para a sua construção. Faça um orçamento sem compromisso com o Depósito Zona Sul. O telefone é 5545-1900. O meu abraço ao Barbosa, ao Guto, Cláudia, JC, ao Vidal. É um time campeão e vale a pena você fazer a sua cotação. Depósito Zona Sul. E hoje eu estou recebendo aqui dois convidados, nós vamos falar de saúde. O meu primeiro convidado, a minha primeira convidada aqui por ordem aqui, é a doutora Camila Pinheiro, ginecologista obstetra do CGO, nós já vamos saber o que é. E o doutor Ahmed Mourati, ginecologista obstetra também do CGO. Obrigado pela presença, obrigado por estar aqui no nosso programa e vamos esclarecer um pouco sobre a saúde da mulher, as doenças graves. Boa tarde, tudo bem? Vamos lá, quem vai começar? Boa tarde. Tudo bem? Tudo obrigado bem. Pela presença, viu? Obrigado a você pelo convite. Ô, doutor Ahmed, obrigado. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês conversando um pouquinho sobre saúde da mulher. Vai ser um prazer a gente conversar durante essa tarde aqui. É isso aí, a gente quer esclarecer um pouco, isso foi assunto de pauta, foi pedido para os nossos ouvintes. Falando, não, vamos trazer dois ginecologistas para a gente tentar, no bate-papo, a importância, né? Tanto hoje os homens estão se conscientizando mais também com os exames, mas a mulher, a gente também, foi o mês, aliás, a prevenção foi o mês de outubro. Então, nós vamos falar sobre isso. E para começar o nosso bate-papo, eu queria saber com quantos anos a mulher deve procurar o ginecologista pela primeira vez? Então, o ideal é que, na verdade, a menina, na verdade, ainda é uma menina, né? Ou um pouco antes de menstruar, ou assim que começar a aparecer qualquer sinal de puberdade. Então, essa menina começa a ter pelo, ou mama, broto mamário, começar a ter qualquer sinal de puberdade. É bacana, né, o pediatra até encaminhar para a gente começar a conversar uma abordagem com essa menina, né? Ou antes de menstruar, ou próximo à primeira menstruação, para entender o que é, para ela entender os sintomas, para ela entender até exatamente como ela vai se cuidar nesse período menstrual. Então, é bacana que essa primeira consulta seja mais ou menos nessa época, para a gente poder começar a ter uma relação, né, que vai se estender por toda a vida dessa menina e dessa mulher. Então, ela já começar desde cedo conversar sobre isso. O que é, como é que é esse fluxo, o que é, como usa um absorvente. Algumas meninas acabam tendo dificuldade. E conversar abertamente sobre isso. Essa primeira consulta é exatamente isso, para aproximar da paciente, dessa menina. A mãe já faz esse papel, eu acho que faz esse papel no primeiro momento. Sim. Mas agora a mãe também tem que estar orientada quando é que deve levar já ao ginecologista. Exato, e aí é muito bacana que o ginecologista ou a ginecologista esteja com a mãe, com essa parceria. Às vezes a menina vai ter vergonha, e aí a mãe e um ginecologista, para ela se sentir confortável naquele ambiente, né? Até durante toda a sua adolescência. Então ela se sentir. Não precisa levar somente quando começar a iniciar a vida sexual. Isso pode ser antes, e aí começar a cuidar do corpo, começar a entender os sintomas, o que é essa cólica menstrual e por que dói. Então é bem bacana que essa relação seja estreitada o mais breve possível e junto com a família, que ela vai se sentir mais confortável mesmo com o ginecologista. E doutora Ahmed, ela está me contando aqui, eu imagino, né? As meninas, de repente, eu não sei se elas se sentem mais confortáveis da primeira consulta ser com uma ginecologista, e eu queria ouvir a sua opinião, como é que é o primeiro, estamos começando lá atrás, o primeiro contato, a menina chegando e tudo,
Como é que é a tua visão? Qual é a idade que ela deve procurar? Como é que é isso? É exatamente isso. A ideia é que é uma criança que vai passar por uma transição para o corpo adulto. E essa modificação, ela traz são várias etapas, né? Então ela começa desenvolvimento pelos pubianos, desenvolvimento do broto mamário, depois vem a menstruação. Então, claro, essa mudança, ela precisa ser acompanhada por alguém, para que a gente explique o que é normal, o que vai acontecer. Então, sim, o início é mais ou menos por volta dos 10, 12 anos, porque é quando começa essa modificação do corpo da menina. Tem meninas que modificam um pouco mais tarde, tem meninas que modificam um pouco mais precoce, mas é por volta dessa idade já a primeira consulta para se falar sobre o corpo, as mudanças do corpo e a modificação do corpo da criança para o corpo do adulto, né? Que é esse período chamado adolescência. E aí vai ter início ao papo sobre menstruação, relação Há sexual. alguma televisão. resistência da criança com 10 anos ir ao ginecologista? Como é que é o primeiro contato assim? Ou ainda há algum tabu? Ou como é que é? Ou já... É muito pouco. Porque nós homens, eu me lembro, estou indo lá na época, né, bem passada, mas eu digo, o homem só vai ao médico quando der uma dor de alguma coisa, né? Pediatra mesmo. Passou aquela fase de neném, mas depois para ir ao médico tem que estar doendo alguma coisa. Exato. E a menina já é, vamos dizer assim, ela já é educada, vamos falar, Exato. que ela deve começar a ter né? Exato. E aí, quando o pediatra faz esse encaminhamento, você, na verdade, tem essa conexão mesmo. Por isso que eu tô falando dessa conexão. Exatamente para ela entender que, não, agora eu tenho um ginecologista, ele vai cuidar de mim como um todo. Eu saí da mão do pediatra e fui para a mão do ginecologista. Exatamente essa passagem de bastão e essa adolescência ser de uma forma tranquila, ela se sentir confortável naquilo, não ser com 17, 18 anos. Hoje melhorou muito, então, os tabus, essas coisas, sim. esse preconceito, vamos falar assim. Sim, e o pediatra muitas vezes é homem também, então se ela tem a primeira consulta com o ginecologista homem e é uma consulta, né, abrangente e acolhedora, ela não vai se sentir desconfortável. E qual é, vamos dizer assim, a normalidade de vocês no consultório? Geralmente a primeira consulta, a mãe acompanha ou a criança, vou chamar de criança ainda, né, 10 anos, 11 anos, ainda é uma criança. Ela fala, eu prefiro falar com ele sozinho, como é que é isso? Nem pode. Não, geralmente vocês têm uma não, mas enfermeira, nem podemos. tudo. Porque é menor e tudo. Menor de idade não podemos, na verdade. É acompanhada realmente. Acompanhada. Então aí já... É acompanhada. E aí dão aqui... toda a orientação, aquela coisa toda. Exato. Quer dizer, é um incentivo para o nosso ouvinte aqui. Aliás, viu, gente, quem quiser fazer a sua pergunta ao ar, por favor, é 3289-3580 e faça a sua pergunta no ar aqui. Eles estão aqui à disposição. As perguntas que vierem aqui via Instagram ou Facebook, eles vão responder fora do ar. Aí eu vou orientá-los como... Aliás, nós estamos falando que vocês são ginecologista obstetra do CGO, que seria... Centro de Ginecologia e Obstetrícia. Tá, aqui é o consultório de vocês, olha que beleza. Então, nós estamos falando do início. E quais são as precauções para prevenções, ou seja, como é que a gente entra, qual seriam as primeiras precauções aí, já os primeiros exames? A gente vai começar com o exame físico, né, tradicional, claro que não vai ser... tudo vai depender dessa primeira consulta, se existe alguma queixa ou não. Se for apenas realmente uma consulta de conhecimento, conhecer o corpo, você vai exatamente avaliar se essa menina está adequada do desenvolvimento dela, né? Então, se tem mama ou broto mamário de acordo, existe uma classificação de evolução e de adolescência em relação a essa transição, e a gente acompanha. Então, ela vai ser avaliada se existe pelo pubiano, se não existe, se existe, e ela vai ser examinada, o corpo físico, para exatamente a gente ver essa avaliação e evolução do corpo. Existe uma classificação. Quando a gente fala do DSTS, isso? Isso é mais... já teve vida sexual. Aí é lá na frente. É um pouquinho mais pra frente. A primeira consulta, se não Você vê que eu não entendo nada aqui, né? Eu sou advogado, radialista, mas de ginecologista. Primeira consulta sem vida sexual é isso, é uma avaliação, conversa, o que é menstruação, o que não é menstruação, o porquê, quais são os sintomas e como é que a gente controla, né? Então essa é a primeira consulta com o exame físico. Muitas pacientes perguntam se a gente vai fazer um Papa Nicolau. Não, a gente não vai fazer Papa Nicolau numa paciente virgem ou
que, na verdade, nessa idade. Então, isso não vai ser feito. Isso é mais pra frente, depois de início de vida sexual. A gente separa, porque assim, você tem uma consulta de orientação, que é essa primeira consulta, mas ela pode vir na primeira consulta com uma queixa. Então, se ela vem com uma queixa, a gente vai avaliar, examinar, e aí sim, pode ser que seja realmente necessário fazer algum exame, um ultrassom, por exemplo. Ela vem com uma dor na barriga, faz um ultrassom para a gente ver se tem alguma coisa. Não transvaginal, porque provavelmente ela ainda deve ser virgem. Então, o que acontece? Isso vai depender da queixa da paciente. Uma coisa é uma orientação, beleza, vamos conversar, vamos orientar, vamos explicar, vamos elucidar o que ela precisa saber. E não, ela tem uma queixa ginecológica, vamos entender essa queixa ginecológica, esmiuçar, avaliar melhor essa queixa ginecológica. Então, sim, na primeira consulta, às vezes pode ser que seja necessário fazer algum exame, ou não, vai depender da queixa da paciente. Tá, e agora, partindo para as vacinas, já existe vacina contra HPV? E com quantos anos a criança já deve tomar? Transmissão, aquela coisa toda. Já existe a vacina da HPV. Já para essa idade, para criança? De 9 a 12. Exatamente, já para crianças já. Eu sou um entusiasta, eu gosto da vacina, porque assim, minha formação sou ginecologista, mas eu fiz oncologia também. E um dos cânceres mais comuns na mulher é o câncer de colo de útero, que é relacionado a um vírus chamado HPV. E essa vacina, ela combate esse vírus. Então a gente há uma ideia de uma redução bem drástica dos casos de câncer de colo de útero no futuro. Ou seja, então essa vacina praticamente seria o ideal todos tomarem. Exatamente. Assim, existe um preconceito, porque, claro, as pessoas entendem que essa vacina é para que as crianças possam ter relação sexual, quando na verdade não é isso. A ideia da vacina é prevenir uma doença grave. Você dá a vacina não quer dizer que ela vai ser tendo relação sexual. A ideia da vacina é prevenir. Quando ela tiver a relação sexual, de que a incidência de que ela pegue o vírus diminua essa probabilidade. E isso diminuiria a incidência de câncer de colo de útero. Então a ideia é essa. Então, vamos dizer que uma das sugestões de imediato, vamos dizer 10, 11 anos, não importa, já é tomar uma vacina. Sim. Hoje faz parte do calendário vacinal. Já. Hoje é parte do calendário vacinal. Meninos e meninas. Então, estamos falando de meninas, mas aí é os todos, meninos né? também, porque Sim. eles, na verdade, propagam. Apesar deles não terem a doença grave, se eles também forem vacinados, a gente também tem meninos que não passam a doença. E como continuando a mesma pergunta, como o HPV é transmitido? No caso aí, só por relação sexual ou pode ser alguma outra forma? Praticamente relação sexual. Relação sexual. Praticamente. E pegando o HPV, existe tratamento ou é um negócio que... É um vírus, né? Então, assim, na verdade, com a maioria dos vírus, você não tem um tratamento específico. A vacina, os estudos que saíram demonstraram que pacientes que tomaram a vacina e têm o HPV, alguns pacientes, esse HPV desapareceu. Então, aquelas pacientes que tiveram lesões por HPV, as lesões também regrediram. Então, a vacina combate o vírus, tá? Você perguntou se tem outras relações. Como há várias formas de sexo oral e tal, sim, você pode encontrar o HPV na boca ou em outros lugares. E ele está relacionado com outros tipos de câncer também, não só o câncer de colo de útero, tá? Então, claro, uma incidência bem menor em outros órgãos. Então, você poderia ter uma diminuição também na incidência de outros lugares de câncer também. Tá? Né? Então, falando primeiro nós vamos chegar no adulto, mas na fase da criança, o que é mais comum, qual é a doença que é mais comum aparecer, ou não, ou nessa fase de 10, 11 anos, sem relação sexual é tranquilo? Essa é uma fase de transição, então normalmente doença é pouco provável que aconteça, né? O que é mais comum aparecer são as irregularidades menstruais, né? Uns menstruam muito cedo, outros cedo. Você tem, assim, o ciclo menstrual depende de um órgão chamado ovário, ele que vai fazer a produção dos hormônios. Então o que acontece? O ovário, eu sempre explico que o ovário está aprendendo a fazer hormônio. Então o que acontece? Você tem oscilações... Não tem uma idade certa, ou seja, 10, 11, 12... Varia muito. Até 15 anos. Até 15? 15 anos pode, porque normalmente é até 2 anos depois da primeira menstruação.
Só que pode iniciar a menarca, que a gente chama, que é a primeira menstruação, ela pode acontecer até os 15 anos. Então, você pode ter aí até 17 anos, ou seja, todo o período, esse período da adolescência que a gente está falando, de alteração menstrual, irregularidade menstrual, né? E essa irregularidade, as cólicas, o volume menstrual, ainda ser muito irregular. A gente tem muitas meninas que vêm ao consultório exatamente com essa queixa. Eu tô com irregularidade menstrual, nunca fui no ginecologista porque eu não tenho vida sexual, e aí agora tá me incomodando porque eu faço uma E meninas que vão no ginástica. ginecologista tarde, vamos dizer assim. Sim, muitas. Nós estamos falando de 10, 11, 12 anos, isso não é uma regra. Não. Ou seja, tem gente que vai procurar o ginecologista ou quando vai ter relação sexual, ou pensa em ter a relação sexual. Exato. Aí ela se previne, fala, bom, eu preciso ir no ginecologista para ver se está tudo certo. É isso? Exato. Os casos são, já tive relação sexual e agora eu preciso ir, pretendo ter, ou tô com irregularidade menstrual. É o mais habitual, o que é ruim. O ideal é que fosse antes. É, isso que é o ideal, mas ainda é tardio, vamos falar assim. Sim. E, bom, aí entrando na fase adulta, quais são as doenças ginecológicas mais comuns? Normalmente são os corrimentos, uma coisa bem frequente. Que isso chega a falar sério, é normal, é uma coisa normal. Existe o corrimento, existe a secreção, né? A secreção é um produto do nosso próprio organismo que a mulher produz e aquilo sai mesmo, é normal. Existe o corrimento, que é uma patologia, é algum micro-organismo ali que acaba causando alteração e causando Pode ser o corrimento em pode si. ser alguma. Aí, Sim, que aí pode vir com cheiro, pode vir com coceira, com dor. Então, essa é uma queixa muito frequente do consultório, né? As patologias benignas, né? Os sangramentos anormais, os miomas também são normais, os normais são comuns, os cistos ovarianos também são comuns. E graças a Deus, uma incidência bem menor, os casos malignos, os cânceres, né? Graças a Deus, uma coisa bem menor. E as gestações, né? Também é o carro forte de qualquer consultório, são as gestantes, né? é gestante. Eu acho que dentro de um consultório a gente vai separando por idades, mas sangramento anormal da infância ou pré-púbere, né, até a idosa, sangramento anormal, né, por inúmeras situações, vaginose e secreções e corrimentos, como ele falou, são, acho que o segundo. E aí a gente vai, dores em mama, nódulos e cistos são os grandes, o mais comum que a gente vê durante a vida da mulher mesmo, né? Agora, o corrimento vaginal não tratado, ele pode ocasionar algo mais grave? Pode sim, porque o corrimento é uma colonização para um microorganismo da vagina e ali ele pode ascender para dentro do útero, causando uma infecção dentro do útero e até uma infecção dentro do abdômen, dentro da barriga da paciente. E muitas vezes necessitando até de cirurgias. Então, assim, sim, corrimento pode levar a uma coisa muito séria. Muito séria. Então, tá aí o recado aí, gente. Se preocupe, que às vezes, é apenas um corrimento. Aquela história, só um corrimento. Tem que tomar cuidado. Não é bem isso. Tudo que você diagnosticar de maneira precoce, iniciar o tratamento precoce, a probabilidade de evoluir para uma coisa mais grave é bem menor. Entendi. E quais são os principais exames preventivos que a mulher precisa fazer para se prevenir dessas doenças? Exatamente isso. Você vai ter que ir anualmente ao seu ginecologista, não só o exame físico, mas também, além do exame físico, mas também ultrassom de mamas ou mamografia, vai depender da idade, ultrassom transvaginal ou pélvico, também dependendo se existe relação sexual, e o Papa Nicolau, né, tão conhecido preventivo, que é exatamente para a gente conseguir prevenir e detectar de forma precoce câncer de colo de útero, e ele nos ajuda, inclusive, em relação às vaginoses ou corrimentos, para a gente ter certeza. Então, no mínimo isso, para a gente conseguir controlar a saúde da mulher. E existem inúmeros outros, alguns exames de sangue para a gente avaliar a fertilidade. A sua queixa vai ser uma diretriz, né? Vai dar o caminho, além dos exames básicos de preventivos, exatamente que a gente está falando de prevenção precoce de doenças graves, mas que são demoradas para surgir. Então é bem importante a gente se conscientizar que mamografia, ultrassom, Papa Nicolau não é um luxo ou algo que pode ser deixado para depois. A gente precisa se conscientizar que a saúde da mulher não se cuida só durante a gestação,
A gente tem uma grande parcela da nossa população que só se cuida e só se organiza durante a gestação. Ah, não, eu fui no médico durante a gestação, tá tudo bem. E não é bem assim. A gente precisa desse cuidado anualmente, a gente precisa conhecer nosso corpo e você precisa desse cuidado. Gente, tá aí, olha. Para quem está chegando agora, nós estamos com a doutora Camila Pinheiro, ginecologista, obstetra, e também o doutor Ahmed Mourad, ginecologista, obstetra também. Estamos tentando dirimir algumas dúvidas aqui. Ela está falando dos exames, e a pergunta é, em quanto tempo seriam esses exames? A grande maioria deles anual. A gente, pelo menos uma vez por ano, uma visita aos ginecologistas, estão tudo bem. Isso, anual, uma vez por ano já tá bom? Depende. O ideal seria pelo menos cada 6 meses ou não? Vai depender se você houver uma patologia. Estando tudo bem, uma vez por ano. Mas se você tiver alguma queixa ou precisa de algum tipo de investigação, aí sim, a gente vai depender da patologia. Existem algumas que a gente faz acompanhamento mensal, outras a gente faz semestral. Então, vai depender da patologia. Estando tudo completamente sem nada alterado, uma vez por ano basta você fazer uma visita ao ginecologista para ser examinado. É isso, doutor Ahmed? Exatamente. A consulta de rotina é anual. É uma consulta para prevenção. Então você vai lá... Isso independente da idade ou vai complicando conforme a idade? Independente da idade, porque é uma consulta de rotina, uma consulta para prevenção. Então vai lá, a gente pede os exames, tá tudo normal? Ótimo. A gente se vê ano que vem de novo, repete os exames daqui a um ano. Está alterado, de acordo com essa alteração, a gente vai dizer se vai ser trimestral, semestral, de acordo com a alteração. Lá no nosso consultório, graças a Deus, a gente tem um setor que a gente faz ultrassom imediatamente, então o paciente... Vocês fazem ultrassom lá mesmo? Lá na hora, o paciente passa com a gente já solicita ultrassom, já tem o nosso laboratório que colhe os exames lá na hora, já faz o Papai Nicolau na hora, já faz tudo na hora. Exatamente porque hoje hoje o tempo é uma coisa muito escassa. Então o que acontece? Eu te dou o pedido, você vai marcar, você vai fazer, você vai esperar. Hoje a gente já procura fazer tudo de uma vez só. Já faz tudo ali. Aliás, vocês estão aqui perto da Paulista, nós estamos aqui no prédio da Paulista, na Rádio Trianon. Vocês estão na Oscar Freire, que é aqui perto, é isso? Isso. Lá do metrô Sumaré, número 2250, na sala 101 e 102, 102 e 103. Olha, pertinho. Onde é, então? Pode repetir o endereço. Oscar Freire, número 2250, conjunto 102 e 103. Tá aí. E qual é o Instagram de vocês? Que aí as perguntas já vêm, já vão direcionando para vocês. Claro, vai ser um prazer responder todo mundo. Pode, inclusive, marcar o Trianon. @CGO Mourad e Pinheiro. Segue lá. Olha lá, CGO Mourad e Pinheiro, é isso? Exato. Mourad, o D mudo, e Pinheiro, né? Pinheiro. Tá aí o Instagram. Para quem quiser fazer alguma pergunta, tudo, já vai entrando lá, já vai se familiarizando aí com as coisas. Vocês colocam no Instagram, às vezes, vamos dizer, informações. Sim. A gente publica PAC, a gente publica informações sobre patologia, sobre rotina. Quando a gente fala em mioma, ele pode ser confundido com uma gravidez? Pode. Mioma, quer dizer. Eu conto uma história que eu tive num hospital particular, que uma paciente, eu faço área cirúrgica, né? Eu faço consultório, mas faço muito área cirúrgica. E eu tive uma senhora de 52 anos que veio encaminhada porque ela estava com uma suspeita de um mioma. E é uma história bem engraçada, porque ela chegou, sentou comigo, falei, tudo bem e tal, você menstrua? Não, eu tô na menopausa. Quanto tempo você está na menopausa? Faz 9 meses. Tá bom. Meu 9 meses de menopausa, ou seja... E meu mioma está crescendo muito rápido. Eu parei ali e falei, como é que é? Faz 9 meses que você não menstrua, a barriga está crescendo há 9 meses? Deita ali. Ela deitou, fui lá, coloquei o sonar e tinha um batimento, ela estava grávida. Nossa, quer dizer, Pode acontecer, sim. Pode acontecer. E aos 52 anos? 52 anos. Gravidez natural. Aliás, como é que está isso? Fugindo um pouco aqui, mas esse negócio da idade da mulher aí, cada dia agora eu ouço uma, né? Tudo bem, tirando a Cláudia Raia aí, que é inseminação e tal, mas está sendo comum eu ouvir gravidez de 47, 48, 50, que nem agora você me fala de 52. Como é que é isso? Mudou o quê, vamos dizer? Ou já era no passado, era isso, e não se falava? Eu acho que, na verdade, a gente começa aí, vamos entrar de história. Eu gosto muito desse tema. A entrada da mulher no mercado de trabalho vai gerando o que a gente vê hoje. O resultado a gente só está vendo hoje, na verdade. Que a gente vai prorrogando, a gente vai entrando a maior número de mulheres universitárias, então você joga a gravidez mais para frente, a estabilização financeira. Isso tudo acontecendo, você começa a ter primeira gestação com 40 anos de idade.
né? Eu falo pela faculdade, né? De Mas está medicina. evoluindo, vamos falar assim, está aumentando a idade, porque os jovens, pelo menos eu tenho 3 adolescentes em casa, quando eu falo em casar e falar em ter filho, que eu queria ter neto, aquela coisa toda, Não, pai, tu tá... eles não querem, né? Ninguém quer, eu falei, que isso, tá louco? A mulher está realmente casando mais tarde, tendo filhos mais tarde, mas os ovários continuam o mesmo, né? Então isso é uma das coisas que a gente precisa conversar. Eu brinco que a gente pode ir para academia com qualquer idade, mas o ovário não vai. Então a gente tem que ter bastante precaução em saber nessa gestação tardia, né? Como é que essa gestação tardia está sendo programada? Avaliar a sua fertilidade, avaliar a sua reserva ovariana, que é o que a gente chama, o mais precoce possível. E essa conversa, dentro da minha faculdade, dentro da minha turma de faculdade, eu fui a primeira pessoa a ter filhos. Eu fui mãe aos 31 anos de idade. Né? O normal não, vamos dizer, normal pode ser qualquer tempo. Antes, era aos 22, 23, não é isso? Exatamente. Hoje a gente tem Você aos 31 já não é... Já era tardio. Hoje, na verdade, cada dia que passa, a gente tem essa primiparidade tardia, né? E isso precisa ser conversado, né? Precisa ser conversado que a fertilidade diminuída aumenta as chances de algumas doenças durante a gestação, aumenta o número de fertilizações. Então, como você começa a pensar em engravidar aos 35 ou 36, depois de uma universidade, depois do mercado de trabalho, depois de uma estabilização, como é que está a sua fertilidade? Então, conversar sobre isso com os pacientes. Se aumenta o número de fertilizações, aumentando o número de fertilização, maior risco materno, maior risco de gemelar, maior risco dos bebês, maior número de bebês. Quer dizer, a mulherada que se vê, não, 40 anos eu engravidar agora é um absurdo. Quer dizer, elas estão, não é que é absurdo, mas elas estão, mas elas têm um medo, lógico. 40 anos já não é uma gravidez comparada a uma de 23, 25 anos. Exatamente isso. E isso precisa ser conversado. Não que não seja possível, né, acalmar e ao mesmo tempo informar. E a gravidez aos 50, como é que é isso? Já é o risco bem maior. Bem maior. A idade máxima, se é que pode, não tem máxima, Não depende do ciclo dela, mas digo, mas o normal, o que a gente ouve é 50, 51, 52? Assim, ou tem caso maior? Tem falar pela Sociedade Mundial de Fertilidade e Infertilidade, a gente só pode fazer uma fertilização in vitro ou colocar, né, fazer uma fertilização na mulher até os 52 anos. Passou daí, já Passou daí, você não pode mais. Então chegou, porque qual será, a gente tem que pensar porque essa agora com a criança. História da Cláudia Raia, agora, Não, né, a gente mercado... A gente tem que pensar nessa criança. Essa criança vai ter 10 anos e vai ter uma mãe de 70. Então, a gente tem que pensar no todo. A Sociedade Mundial de Infertilidade definiu essa idade exatamente por isso. A criança chega na idade adulta antes da idade de uns pais estarem idosos de verdade. Mas que a criança, a juventude aí tá protelando, tá, hein? Tá. Ninguém quer, não é como antigamente, vou ter 2, 3 filhos, 4 filhos, 5. Aos 35. E olha, e ainda tem que incentivar, hein? Não é? Ou aquelas coisas que acontecem que, né? Tem aquele que diz, não sei como. Eu falei, eu sei. mas vamos lá, né? Tá valendo o jogo. E no caso, quando diagnosticado cedo, o câncer de mama tem cura? Estão me perguntando aqui, a Débora. Todo câncer diagnosticado precocemente tem uma alta chance de cura. Todos eles. Tá? E para a gente fazer esse diagnóstico precoce, entra essa rotina que a gente comentou agora há pouco. Então, o exame de rotina, a função deles é rastrear doenças. Mapear e tal. Exatamente, em estágio inicial. Uma vez em estágio inicial, o tratamento pode ser pequenas cirurgias, que não vão causar nenhum transtorno grave e com alta chance de cura. À medida que a gente vai protelando, esse tratamento tende a ser um tratamento mais agressivo e a chance de cura vai diminuindo. Por isso que o exame tem que ser feito de rotina anual. E por isso existem as campanhas do Outubro Rosa para câncer de mama, Novembro Azul para os homens, câncer de próstata. A ideia é incentivar exatamente para que haja um rastreio e um diagnóstico precoce. Entendi. Gente, olha, nós estamos com a doutora Camila Pinheiro, obstetra, e estamos com o doutor Armed Mourad. Eu vou pedir um rápido intervalo, mas eu volto com eles. Segura aí, gente. Você está ouvindo pela rádio Trianon
Programa Gente, não, é isso. Não, mas é por aí mesmo, tudo bem? Olá, tudo bom? de imóveis Tava aqui fora. Esperando intervalo. Eu sei que vai fazer uma foto. Gente, para quem está nos ouvindo, então, entra pelo YouTube, hein? Você que está no Instagram, vai no YouTube e entra no nosso canal. Inscreva-se. Esta entrevista vai ficar no YouTube, tá? Aliás, no Instagram também. Faça suas perguntas, mande, elas estão chegando e nós vamos fazer de acordo com como vai chegando. As que a gente não conseguir, depois ou vocês entram no Instagram deles ou eles vão responder, ficar aqui, tá ok, gente? E obrigado aí pela audiência. Você pode acompanhar a programação Trianon com som 100% digital pela internet radiotrianon.com.br ou em seu celular pelos aplicativos TuneIn e Radiosnet. Fique sempre ligado com a programação Trianon, a mais paulista das rádios. Depois você repete o Instagram de vocês, o endereço. Agora esse novo bloco de perguntas aí, elas são muito mais populares que qualquer outra coisa, tá? Tem um câncer de colo de útero que eu não fiz. Tudo bem, cara? Eu tava preocupado porque aqui tava... Não. não estava chegando pergunta, eu falei, bom... 24 horas no ar, a mais paulista das rádios. E menstruação. Chegaram a perguntar, entendeu? Eu não sei que eu tô com hemorragia, que a mulher Vou mandar para você. Oferecimento Rica, regularização de Eu vou pro seguro, hein? e GRX Fala. Construtora. entrar. E aí, gente, retornando aqui ao programa, aqui Mário Rica, estamos com a doutora Camila Pinheiro, estamos com o doutor Ahmed Mourad, ambos ginecologistas, obstetra, estamos falando da saúde da mulher, as doenças graves e tudo. Temos que ter segurança, e por falar em segurança, nada melhor do que falar com a Miral Corretora de Seguros. Isso, é na rua Luiz Góes, 660, Mirandópolis, aqui perto, aqui na Luiz Góes, aqui na travessa da Avenida Jabaquara. O telefone é 5581-0777. Você que precisa fazer seguro de saúde, seguro de automóvel, seguro de computadores, seguro para eventos, notebook, agora tem seguro para tudo, seguro do Pix, dos golpes, tudo você tem que fazer o seguro. E nada como ter um bom corretor para que possa analisar a tua franquia, analisar a tua carência. Então, entre em contato com a Miral Corretora de Seguro. O site deles é miralseg.com.br, miralseg.com.br. Tem a equipe lá, o César, o Ivan, o Dione, o Celso, todos preparados para atender vocês. Aliás, eles fazem aqui o seguro aqui do prédio da Gazeta, onde nós estamos, aqui na Avenida Paulista 900, já há anos. Eles estão no mercado há mais de 40 anos. Veja só, é uma corretora idônea, uma corretora que eu faço questão de falar deles, porque realmente você vai ser bem atendido e ele vai te fazer o cálculo de como ver um seguro melhor. Tem grandes seguradoras, mas precisa ver qual que atende a sua necessidade dentro do teu bolso, não é mesmo? Então, miralseg.com.br. E vamos dar continuidade aqui, nós estamos falando sobre a saúde da mulher, tem perguntas chegando aqui, eu vou fazendo de acordo com o que dá. Olha, nós estamos falando aqui, e o câncer de colo de útero. Nós estávamos falando do câncer da mama, que você acabou de falar, que tudo, né, tudo que é pré ainda dá tempo de fazer um acompanhamento bem melhor. E quando a gente fala do câncer de colo de útero? Eu vou só puxar um pouquinho de mama de novo. O câncer de mama, hoje, a gente faz o rastreio pela mamografia, né? Então, a partir dos 40 anos, anualmente, a paciente ela faz a mamografia. Claro que tudo começa com o exame físico, o autoexame da mama. Achando alguma alteração, vai procurar o ginecologista para a gente poder avaliar e pedir os exames para poder rastrear. O câncer de colo de útero, o rastreio do câncer de colo de útero é feito por um exame chamado Papa Nicolau. É um exame extremamente simples, fácil e rápido. O paciente colhe lá, o ginecologista colhe o material, envia para o laboratório, em alguns dias sai o resultado para a gente poder identificar a lesão. Uma vez identificada essa lesão, aí é iniciado todo o processo para tratamento, mas normalmente são pequenas cirurgias que resolvem o problema. Entendi. E aí depois o de colo de útero, aí é esse que você está falando? Esse é o de colo de útero, isso. O que eu acho bem bacana é a gente lembrar que é o seguinte, o câncer de colo de útero é uma doença muito lenta, né? De você quando ter descobrir já está grave.
Não, também isso pode ser. E você tem chance de rastreio durante anos antes de realmente se transformar em câncer. Então, normalmente a gente tem câncer de colo de útero pelo HPV. Pela lesão do HPV, é um vírus que é o maior causador de câncer de colo de útero. E a gente tem a chance de ter 10 anos antes de fazer o tratamento e não ter o câncer de colo. Então, o Papa Nicolau é tão importante que eu consigo pegar tão precoce e realmente tratar e essa mulher não ter a doença de forma alguma. Mulheres que não fazem 5 anos, 10 anos que não fazem Papa Nicolau, só fez lá na segunda gravidez do filho, e aí? Ela perdeu a oportunidade de tratamento e cura. Isso é muito importante. Entendi. Tem uma ligação, é isso? Alô? Alô? Olá, boa tarde. Pois não, você está falando da onde? Estou falando do bairro da Moca. Da Moca. Obrigado pela audiência, pessoal da Moca. Pode fazer sua pergunta. Gostaria de saber dos doutores quais as chances... Quais? Caiu? Caiu, mas ó, pode fazer a pergunta, estamos aguardando aqui, hein? Não deu para ouvir qual seria. Quais as chances? Acho que deve ser, mas ela vai ligar de novo aqui. A endometriose, estão perguntando aqui, tem cura ou é apenas controle? Endometriose é uma patologia, assim, cura, eu vou te falar que tem tratamento, né? Falar em cura é muito complicado, porque assim, primeiro que a gente não sabe direito como é que ela se forma. É uma doença que é um tecido que cresce fora do local habitual e a gente inicia tratamento com hormônios ou até cirurgias, mas assim, é difícil falar porque é uma doença que depende de hormônio. Então assim, para falar em cura, eu teria que cortar os hormônios femininos e fazer essa mulher entrar numa menopausa. Aí eu poderia falar para você que sim, não vai mais ter problema com a endometriose. Agora, tratamento tem. A gente tem como tratar a endometriose e há várias formas, tanto tratamento clínico quanto tratamento cirúrgico. Isso vai depender do grau de endometriose que essa paciente tem. Entendi. Então tem como tratar. Tem como controlar também, né? Tem. E como é o tratamento? A gente depende do grau, né? Tem endometriose mais leve que você pode iniciar um anticoncepcional, um DIU com hormônio, até casos mais complexos que você precisa fazer cirurgia, fazer retirada até de órgão, até do útero às vezes, ou extirpar focos de endometriose na pelve, ou ressecção de trechos de intestino. Isso varia de acordo com o grau da endometriose da paciente. Entendi. E na menopausa, muitas mulheres fazem reposição hormonal. Isso é importante para a saúde da mulher? A reposição hormonal? Porque há quem não toma porque tem problemas e tal, né? Exato. Isso é individualizado, né? Se eu tenho... Cada caso um caso. Infelizmente, sim. Eu gostaria de dizer que poderíamos fazer a reposição hormonal para todo mundo, mas nem todas as mulheres podem e nem todas as pacientes podem, né? Se a gente tem aí uma mulher com uma menopausa precoce, 35 ou 36 anos, o ideal é que a gente comece logo. Depende, se ela existir alguma outra doença que me impeça de fazer isso, né? A gente tem aumento de chance de cardiovascular, ou seja, maior número de mulheres vão ficando hipertensa, aumenta a chance de diabetes, aumenta a obesidade centrípeta, que a gente chama de abdominal, maior chance de osteopenia, de fratura de ossos longos. Então, realmente o ideal é que a gente conseguisse, mas é individualizado. Nem toda mulher tem indicação de tratar a menopausa com hormônio e nem toda paciente gostaria. E nem toda menopausa precisa de tratamento. Vai depender da queixa dela, do que ela precisa naquele momento. Existem algumas coisas que a gente pode fazer que não necessariamente são hormônios. Entendi. Gente, ó, lembrando que o telefone está aberto aí, 3289-3580. Se aquela ouvinte quiser ligar, por favor, pode ligar. Deu um congestionamento aqui, mas pode ligar que está chegando perguntas que nós vamos tentar colocar no ar. Já algumas perguntas de ouvinte aqui. A Helena me diz, ó, quais as doenças que mais apareceram na mulher pós-pandemia? Mudou alguma coisa, pandemia, em termos de doenças? Olha, ninguém se cuidou, né? Então, o que a gente mais tem na pandemia é pacientes que, na verdade, pularam 2 ou 3 anos seus exames de rotina, ou ficaram na fila para cirurgia, ou não foram incentivadas a se manter cuidando da saúde.
Isso é um ponto. E o segundo ponto, existem muitos estudos ainda avaliando os efeitos do Covid ou da vacina na saúde da mulher. A gente não tem nenhum diagnóstico e nem nenhum efeito comprovado ainda, mas isso continua sendo estudado e a gente já vai acabar tendo os resultados finais. Tem algumas dúvidas se isso altera fluxo menstrual, se algumas mulheres entrarem em menopausa precoce ou não. A gente tem muita alteração hormonal pós-Covid, muita paciente com queda de cabelo, alteração hormonal. Então isso pode estar relacionado sim. Estão investigando, a gente não tem nada fechado, os estudos ainda não estão prontos, então não me atreveria a falar. Pandemia e... Mas em relação ao Covid. Entendi. Gente, olha a ligação aí. Alô? Alô, a Sônia da Moca. Opa, ainda bem que você ligou de novo. A ligação estava péssima aquela hora. Queria perguntar para os doutores assim. Depois dos 40 anos, quais as chances de uma mulher, quando fica grávida, ter um bebê com síndrome de Down? Olha, a incidência ela aumenta por volta dos 3%, né? Então, e essa incidência vai aumentando a cada ano que passa. Então, quanto mais postergar essa gestação, maior vai ser a probabilidade de vir um filho com uma alteração genética, não só síndrome de Down, mas outras alterações genéticas. Então, se a paciente já tem a idade, ela pode engravidar, mas tem que fazer acompanhamento de pré-natal, porque ela já é considerada uma gestação de alto risco. E um dos riscos é a alteração genética do bebê. Quando a gente fala alto risco, não é só para a mãe, então é para a criança também. Para o bebê também. O bebê. E, na realidade, é 3%, você falou? Isso. Bom, então, 3% ainda é alto. É bastante. É bastante. É bastante. É isso. É isso que eu ia, na verdade, falar. 3% assim, é bastante. Pra gente, a gente está acostumado de 1 para 1 milhão. Um caso em 1 milhão de pessoas. E quando a gente fala em 3 a cada 100, para médico isso é muito. Tá? Então, eu acho que é importante a gente deixar isso claro. E um dos fatores da criança com problema, alguma coisa, é a idade. Idade. Sim, os ovários estão com os mesmos óvulos desde o nascimento. Então, lembrar que esses ovários estão lá com os mesmos óvulos há 40 anos. Né? A partir de 36, a gente já considera esse risco começando a crescer. É uma curva exponencial acima de 36 anos. Só para você entender, o homem produz espermatozoide todo dia. Eu produzimos espermatozoide, mas a mulher não produz óvulos todo dia. Ela nasce com aqueles óvulos. E aquilo é pro resto da vida. Então o que acontece? À medida que ela vai envelhecendo, aquele óvulo também vai envelhecendo. E pode acontecer alteração genética dentro do material. Por isso que aumenta o risco de malformação genética. Entendi. Ah, tá certo. E por que as mulheres, uma pergunta do Haroldo aqui, ó. Mulheres estão menstruadas e muitas delas engravidam. Ou seja, ela está menstruada, engravida, ou ela não está menstruada, então ela... Na verdade, não é uma menstruação. Deve ser um sangramento. Exatamente. Ou é uma irregularidade hormonal... ginecologista. Quase já. Ou ela tem uma irregularidade menstrual por uma disfunção ovariana, né? Ou aquele sangramento pode ser, na verdade, ela já engravidou antes do sangramento, e aquele sangramento é quando o bebê se liga ao útero e causa um sangramento. E isso confunde as pacientes. Ela acha que está menstruando, quando na verdade ela está grávida e o bebê está colando no útero. E isso pode causar um sangramento também. E essa ovulação dela pode não ser um ciclo habitual, porque nem todas as mulheres são exatamente no 14º dia. Então é por isso que é tão importante ter esse tratamento, conhecer seu corpo, saber como é que é o seu ciclo, né? Para você conseguir perceber exatamente essas diferenças. Então, a grande chance de ela não estar engravidando menstruada, na verdade, ela está com algum sangramento aí disfuncional, que a gente chama. Entendi. A Raquel pergunta, mulheres que não conseguem engravidar, fazem tratamento e muitas delas acabam tendo gêmeos. Como isso acontece? Eu não sei se ela está se referindo à inseminação, mas não conseguem engravidar. Faz tratamento, deve ser inseminação, né? Na verdade, você tem alguns remédios que são os indutores de ovulação. Qual a função desse remédio? A função desse remédio é fazer com que... Porque normalmente a mulher ela libera um óvulo por ciclo. Os indutores de ovulação, eles aumentam a quantidade de óvulos que ela vai liberar. Por isso que ela pode engravidar de gêmeos, ou trigêmeos, ou até mais. Porque ela vai liberar mais do que um óvulo, e aí quando ela libera, vê o espermatozoide, os homens produzem milhões de espermatozoides por ejaculado,
e isso aumenta a probabilidade dela ter gêmeos. Só que assim, aqui cabe um parênteses, porque assim, existem infelizmente pessoas que elas usam medicamentos de maneira inadequada, porque quando você usa indutor de ovulação, você tem que ser acompanhado por um médico, porque você precisa saber quantos folículos você está produzindo ali naquele período. Então, quando você só usa o remédio sem acompanhamento, aumenta a probabilidade dessas gestações múltiplas. Então, mas hoje as meninas, por exemplo, bem mais jovens, a menstruação vem mais cedo do que o normal. E isso acontece quando logo jovem menstrua. Existem a faixa de início da menstruação é mais ou menos entre 9 e 12 anos, né? Podendo chegar até 15, tá? Existem algumas Quando teorias. adianta muito, é o quê? O que houve? Assim, existe uma alteração do eixo hormonal que começa no cérebro da menina, tá? Aí existem algumas teorias, né? De hormônios dos alimentos. É a Carol que perguntou. O próprio estímulo visual das mídias, né? Da sexualização hoje. Então, existem essas teorias de que, sim, isso vem interferindo e diminuindo a idade do início da menstruação da mulher, tá? Mas, assim, estatisticamente ainda não está comprovado isso. Não, né? A gente vai ter, logicamente, alguma outra menina menstruando um pouco mais cedo, mas não a grande maioria, pelo menos não por enquanto. A Pina que pergunta, olha, é uma pergunta, o estresse alto tem algo no diagnóstico dos exames para mulheres que estão com hemorragia? O estresse tem alguma coisa a ver com a hemorragia? Sim, na verdade, é um só corpo, né? Então, a gente tem o estresse relacionado ao hormônios tiroidianos, ao cortisol, relacionado ao seu eixo hormonal como um todo. E também relacionado ao seu período menstrual. Então, você tem aí uma menstruação diferente. Normalmente, algumas meninas pré-prova, pré-vestibular falam: ai, nossa, eu vim porque atrasou minha menstruação, eu estava nas provas finais da faculdade ou do colégio. É super comum isso. Alteração menstrual conforme estresse, né? E não é estresse, eu só estou muito chateada hoje. Situações reais de estresse, né? Como provas, situações que acontecem no cotidiano. E isso acontece mesmo. Tem alteração de fluxo menstrual, algumas têm sangramento no meio do ciclo, outras alteram a menstruação, ficam em amenorreia, que a gente chama de sem menstruar. Então, é bem importante esse controle. Só uma complementação. O estresse não é só com relação ao ciclo menstrual também, tá? A tudo. Com relação a tudo. Você tem paciente que quando fica estressada ou come em excesso e ganha peso, ou não come nada. Paciente que desenvolve corrimento, porque altera a flora bacteriana dela, altera o pH vaginal. Então, não é só com relação ao corrimento. Você altera várias coisas com relação ao estresse. Tem paciente que não dorme à noite. Isso altera. Exatamente. Você tem uma redução da capacidade do seu sistema de defesa de te proteger também. Você fica mais fácil de desenvolver doenças. Então, o estresse está relacionado a várias coisas hoje. Tá aí, ó. O Roberto aqui está perguntando, ó, e nós já falamos isso no início do programa, mas eu gostaria, já que ele está perguntando, dar o prestígio aqui, ó. Mulheres recebem bem ter um ginecologista homem? Acabou já esse preconceito ou não? Não, você tem... na verdade, assim, tem gosto, né? Então, assim, tem paciente que se sente mais à vontade com às vezes o próprio homem, quando vai fazer os exames deles agora, da próstata, tudo, vai lá, é uma médica, né? Quer dizer, existe um preconceito, pode ser homem, então... Sim, tem gente que não se importa, tem gente que passa com os dois, tem gente que se importa, prefere mais a mulher, e tem gente que prefere mais homem. Vocês estão também. lá, homem e mulher, ou seja, lá vocês atendem, fica fácil. Bem fácil. O homem ou a mulher fica à vontade, está em casa, está no... Exato, não é verdade? Aliás, fala mais uma vez, onde é que é teu consultório? Estão perguntando aqui. Nosso consultório fica na rua Oscar Freire, no número 2250, no conjunto 102 e 103, próximo ao metrô Sumaré. Olha, gente, metrô Sumaré, fica pertinho aqui, o Instagram deles... CGO Mourad, com Demudo e Pinheiro, no Instagram. Aí, gente. E aqui, falando da saúde da mulher, hoje está melhor que os anos anteriores? Como é que está sendo, como é que vocês estão vendo aí a saúde da mulher? Está sendo cuidada mais? Ou como é que está isso? Sim, assim, tirando o período da pandemia... Bom, que aí todo mundo, né? A pandemia foi um caos. A gente agora está vendo a repercussão disso com as filas nos atendimentos e a incidência de algumas doenças aumentaram. Mas tirando a pandemia, sim, essas campanhas que têm tido
de Papai Nicolau, campanha do Outubro Rosa. Essas campanhas elas vêm ajudando bastante, sim. Mas assim, falta conscientização também da população. O posto de saúde atende todo dia, de segunda a sexta-feira, o dia inteiro. Então, ir lá uma vez por ano para fazer um exame de rotina não tem problema nenhum. Inclusive, na legislação brasileira, você tem direito a um dia do ano para você ir fazer esses exames. Muita gente não sabe, né? Não sabe. Então, assim, você pode ir lá, colher seus exames, pegar o resultado para saber se está tudo bem. Uma vez por ano você tem esse direito. Posto de saúde. Sim. Olha, gente, aí você que está me ouvindo, de repente eu nem sabia, eu pelo menos não sabia, eu sou Sim. advogado, conheço um pouco, mas eu não sabia que é uma obrigação, uma vez. Para você fazer o exame de rotina. Porque é muito fácil compreensão. Você pegar um câncer inicial, o tratamento é muito mais caro. simples. Não, Inicial ele é mais simples e mais barato. Se você deixar para tratar lá na frente, vai custar mais caro mais caro para o sistema e para paciente que vai ter uma cirurgia, vai ser uma cirurgia bem maior, talvez tenha que fazer radioquimioterapia, que são tratamentos que judiam, no bom sentido da palavra, do paciente. Então é muito melhor você tratar inicialmente. A Renata pergunta, você falou um pouco sobre hemorragia, mas ela quer saber como é que ela diferencia menstruação com hemorragia. Na verdade... Aí é indo ao médico mesmo. Sim, porque ela pode ter uma menstruação excessiva, ou seja, é um período regular, mas ele é um volume muito alto, e aí existem causas disso, durante a menstruação ela ter um volume alto, pode ser dela ou pode ser alguma doença, e a hemorragia ela não está relacionada ao período menstrual. Então, para começar, é durante o período menstrual ou fora dele. E existem causas para os dois. Ela realmente precisa de um gineco, mas assim, existem causas. Durante o período menstrual, é só porque esse volume é aumentado. Então, esse volume aumentado, ela troca 6, 7 vezes de absorvente durante o dia, ou não. Ela troca 2 vezes e ela achou. Ela usa coletor, troca o coletor 3, 4 vezes. Então, esse volume aumentado ou é fora do período menstrual? Eu acho que esse é o principal ponto, tá? Tá certo? Tá aí, gente. E sobre os anticoncepcionais, quais os cuidados e qual é a forma de usar correta? Existem vários tipos de contraceptivos, né? Você tem os orais, os injetáveis, você tem os DIUs. Tem aquele que ainda faz mal para a mulher, ela não acaba não usando, né? Ou não, tem uns que diz que não gosta de tomar porque altera... Cara, é assim, a gente adequa o anticoncepcional de acordo com a demanda do paciente. Então, a consulta de anticoncepcional é uma consulta demorada. A gente vai entender como é que é essa paciente. Por exemplo, doutor, eu não lembro, eu esqueço muito de usar. Você não vai passar para essa mulher tomar um comprimido diário. Ela vai esquecer. Já esqueceu. Exatamente. Pulou um dia, acabou. Exatamente. Doutor, eu só pretendo engravidar daqui a 5 anos. Então vamos pensar num método que seja para daqui a 5 anos, por exemplo, um DIU. Então, isso a gente vai adequar de acordo com a necessidade da paciente. A gente vai sentar, conversar com essa paciente e ver se ela... O DIU hoje é uma coisa comum, tranquila, né? Super tranquila. Eu gosto muito do DIU, principalmente os hormonais, porque tem uma eficiência muito alta, ajudam a controlar algumas doenças e tem é um produto de longa data. Então, o que acontece? Você coloca facilmente, retira facilmente, e a partir do momento que você retira, a paciente volta automaticamente já a poder tentar engravidar, né? Então, não que ela vai engravidar de hoje para amanhã, claro, mas... Hoje o mais usado, o que é? É o anticoncepcional? São os comprimidos ainda. Ainda são os comprimidos, mas os DIU vêm ganhando espaço, porque é um bom método. Então, eu gosto muito do DIU. Que o DIU, na realidade, não é tão barato também, né? Na verdade, ele é mais barato que o comprimido. Pelo período. Se você coloca um DIU por 5 anos, se fizer a conta, ele sai mais barato do que o comprimido que você usa todo mês. Todo mês, quer dizer, é uma despesa mensal. Exatamente. É por aí mesmo, doutor? Exato, e a gente ainda tem assim... Você é a favor também do DIU? Claro, e a gente tem a cobertura dos planos de saúde, né? Então, falando de rol e de cobertura de plano de saúde, eles são cobertos pelo plano de saúde. Então, a paciente não necessariamente precisa arcar com esses custos. Então, ainda sai mais barato, né? Quando ela tem... E dentro do SUS, ele é coberto pelo SUS. Então, não tem por que a gente não se utilizar desses métodos. Vai depender da vontade da paciente e as indicações técnicas, né? De doenças, de necessidades, idade.
mas a gente pode praticamente em toda a população. São poucas contraindicações relacionadas ao DIU. Tá certo. Olha, estamos chegando ao final. Passa uma hora rapidinho aqui, o bate-papo, a gente vai falando, vai dando informação e a hora vai passando, mas ainda dá tempo. A Rosa pergunta, quando a mulher realmente precisa do Papa Nicolau? A partir do momento que ela teve relação sexual, no ano seguinte a gente recomenda já ir ao ginecologista já para iniciar a coleta do Papa, pelo programa do Ministério, tá? No consultório privado a gente tem, claro, por uma facilidade, a gente faz a coleta anual. Mas o protocolo do Ministério da Saúde é, se você tem dois papas consecutivos anuais normais, você pode passar essa coleta para cada 2 anos, tá? Esse é o protocolo do Ministério, mas no consultório particular a gente colhe todo ano. Bom, gente, então indo para as considerações finais. O que você gostaria alguma coisa que eu não perguntei, você gostaria de transmitir para o nosso ouvinte, por favor? Tem uma coisa bem bacana que pouca gente acho que sabe agora, é sobre o DIU pós-parto. Pós-parto e pós-aborto. DIU pós-parto. Pós-parto. Você vai lá ganhar seu bebê e você quer colocar o DIU. Você precisa só fazer o planejamento e chegar lá na maternidade e falar o que você quer. A grande maioria das maternidades hoje tem capacidade de colocar o DIU tanto pós-parto quanto pós-aborto. Então é uma coisa bem interessante isso daí para fazer controle de taxa de... Já resolve, já. Sim, você já sai da maternidade com o DIU colocado e depois você só precisa fazer uma ultrassom de controle pelo posto, né, para ver se está no lugar certinho. Se não aí saiu. A dica aí, gente. E, doutora Camila, gostaria de falar alguma coisa no final? Suas considerações? Principalmente se cuidem, meninas, assim, não tenham vergonha de conversar com o ginecologista, procurem alguém que vocês se identifiquem, seguem a nossa página, tem muito conteúdo lá, a gente vai bater um papo, a gente responde pessoalmente as dúvidas, é importante você se conhecer seu ciclo, tirar suas dúvidas, faz parte da vida da mulher e vai te acompanhar por toda a vida. Menstruação não é doença, Exatamente. ou seja, é vida. E vamos que vamos, quer dizer... Vamos lá, e existe, cuida, nós não né? falamos muito da TPM, né? Opa, isso é praticamente 1 hora para conversar sobre isso. Não dá, mas rapidinho, o que você pode orientar o pessoal de TPM aí? Além do chocolate, que eu mesmo tenho passado, vai comprar, vai dar chocolate, né? Eu compro lá esse siglo. Vamos descobrir o que desencadeia essa sua TPM, se você tem realmente algum gatilho para isso, qual tipo de TPM, existem algumas diferenciações e o que a gente pode fazer como controle, mas para todas, exercício físico é essencial e hidratação. Para começar, exercício físico, que aí a gente vai começar a conversar. Eu tenho recomendado, vai comprar chocolate, me deixa louco. Aliás, quem criou o chocolate deve ter estudado no TPM. Falou, isso é para mulher, porque a mulherada vai tudo pro chocolate, não é verdade? Sim. O maior marketing que tem é o chocolate. É porque ele, na realidade, o chocolate, ele... Tem triptofano, que dá sensação de saciedade, super importante. Mas é muito, muito, muito importante exercício físico e hidratação. É o que vai ajudar a fazer controle aí dessa TPM, para começar. Posso deixar um recadinho? Opa, por favor. Para todas as mulheres que estão nos ouvindo, quem tiver convênio, nosso consultório fica na rua Oscar Freire 2250, conjunto 102 103. Lá no consultório a gente realiza a coleta de exame de Papai Nicolau, a gente coloca DIU, faz consulta de pré-natal. Nós temos ultrassonografista para fazer exame de rotina em todos os pacientes. E nós fazemos uma coleta laboratorial também no nosso próprio consultório. Com isso a paciente ela não precisa ficar se deslocando para ir, tem vários laboratórios. Tudo isso é feito no consultório pelo convênio através de reembolso. Tá aí, gente. Tá aí dada a dica. Olha, eu quero agradecer a presença dos dois aqui, tomei o tempo de vocês, mas que realmente é esclarecedor para o nosso ouvinte. E vamos ainda, outras oportunidades, falar sobre TPM, você falou que tem 1 hora, dá mais de 1 hora de programa para falar de TPM, e é uma coisa que realmente o pessoal quer saber. O meu muito obrigado, meu agradecimento a vocês. Obrigada a você pelo convite, é um prazer. E gente, lembrando agora que vai todo mundo para o restaurante Galícia, Avenida Moema 608. O Instagram é Galícia Restaurante. A sugestão de hoje é medalhão ao molho de figos e gorgonzola com espaguete no próprio molho. É para derrubar mesmo. Paleta de cordeiro assada, ao forno com feijão branco, tem feijoada caiçara, é típico para a hora do almoço. Aqui a gente está tudo no estúdio já com fome, e aí eles mandam esses pratos para nós aqui, aí fica difícil. E para você que está na TPM também, vai para o Tartelier Patisserie. Tem 2 lojas, uma em Campo Belo, outra em Moema. É o melhor mil-folha de São Paulo. Dá uma olhada lá, Tartelier, no Instagram, @Tartelier, ou pelo site tartelier.com.br.
lá do meu amigo Tiago, obrigado pelos doces que você está mandando. Estamos encerrando o programa. Um abraço aí ao Isaac, que está na mesa de som, ao Peter e equipe nas imagens, ao Gerson Lima na montagem técnica, ao Sérgio Souza na técnica, direção Mino Modesto, produção Tom Arruda, e um abraço a todos os ouvintes e obrigado pela audiência. Até amanhã, pessoal! Fecha esse, Marcos. Fecha um pro outro.